Magalu caíram 63,2% do início do ano para cá, contra 13,9% do Ibovespa. É uma diferença absurdamente grande, as ações desmoronaram e esse movimento parece que não tem fim, né? Então vamos olhar hoje um pouco para os números e ver o que justifica, se de fato os resultados têm se deteriorado tanto a fim de justificar essa queda ou não. E para começar, eu vou mostrar aqui os dados, né, de vendas do terceiro trimestre, tá? Então quando a gente fala de GMV, são as vendas totais, né, sejam da empresa da própria, né, ou de terceiros via marketplace. E quando a gente olha para o GMV da Magalu, né, nesses últimos trimestres, a gente vê uma tendência de alta. Quando a gente compara o terceiro trimestre desse ano em relação ao terceiro tri de 2020, a gente vê um crescimento de 12%, tá? Então aqui de 12,3 bi para 13,8 é um crescimento relevante, né? Dado que a economia começou a patinar nesses últimos meses, então existe um crescimento aqui e um crescimento que é importante nesse momento, né, dado a nossa economia. Quando a gente olha para o GMV do e-commerce, tá? Então, separando aqui as vendas em vendas físicas e do e-commerce, a gente vê também um crescimento, aqui é mais relevante, né, um crescimento de 22,2%. Quando a gente pega essa série consolidada, né, a gente vê aqui no primeiro trimestre de 2020, na casa dos 4 bi, em função aí do início da pandemia. Depois, voltando a acelerar, mais um crescimento aqui expressivo e, né, quando a gente pega essa série, é o maior, né? A gente está falando aqui do maior dado desses últimos trimestres. Quando a gente olha para lojas físicas, tá? Então aqui a gente vai ver uma queda. Pegando tri contra tri, terceiro tri de 21 contra 2020, a gente vê uma queda de 8%, tá, pessoal? E esses gráficos todos já deixei disponível dentro do meu canal do Telegram, tá? Então, se você não faz parte, aproveita, entra lá, que eu deixei disponível para quem quiser olhar no detalhe, tá? Esses números aqui já estão todos separados. Esse dado a gente viu também um pouco na Via Varejo, mas aí foi por outras questões, lá foi por uma mudança de metodologia. Aqui a gente viu uma queda, eu vou explicar tudo depois, mas inflação pegando um pouco, e atrapalhando aqui as vendas da Magalu, mas isso aqui não é o que muda o jogo, né? A gente viu o consolidado crescendo. Então, do lado das receitas, as coisas estão crescendo, né? Desde o consolidado e bem mais, né, no e-commerce. Mas vamos olhar para o e-commerce, que é uma fatia relevante, né? E é onde tem mais valor do lado de valuation, né? Pensando no modelo de negócio. Então, quebrando em 1P e 3P, né? E o que é isso, né? 1P é tudo que a Magalu vende dela mesmo, né? Via online. 3P é tudo que ela vende de terceiros. Então, outras lojas que se plugam, né, no ecossistema para vender via a plataforma da Magalu. Então, quando a gente olha para o 1P, teve um crescimento de 6,7 em relação ao terceiro tri de 2020. Não é um crescimento grande, mas teve aqui um aumento, tá? Dado quando você cresce, né, o teu negócio, você tem que pensar ali como o mercado está crescendo e você está conseguindo ganhar penetração. Mas quando a gente olha para o 3P, né, que é o marketplace, esse negócio continua explosivo. Então, um crescimento aqui de 67,3%. Quando a gente olha com uma série, né, desde o início de 2020, a gente estava falando aqui de 1 bi, hoje a gente está falando de 3 bi e meio. E aqui é onde existe uma grande escalabilidade do negócio, tá, pessoal? Eu vou colocar esse gráfico, outro gráfico aqui, que mostra o percentual das vendas via e-commerce totais versus o total, né, das vendas da Magalu, que é o trabalho, né, recorrente de se transformar tech e se transformar num business online. Então, no início de 2019, isso aqui estava em 41%, hoje está em 72,3%. Tivemos aquela porrada aqui no segundo trimestre de 2020, né, porque estava tudo fechado, então não tinha vendas físicas, é por um efeito muito mais base, mas a gente vê um crescimento forte, né, 70%. É altíssimo, a gente viu a Via Varejo lá atrás, né, não era nem 10%, já ultrapassou a casa dos 50%. Então, ela está conseguindo crescer do lado do e-commerce. Tudo isso é positivo, tá? Então, o que ela se propõe a fazer, crescer nesse modelo de negócio, ela está entregando. Bom, mas antes de entrar aqui na rentabilidade, né, lucro, EBITDA, eu vou trazer um pouquinho da visão do modelo de negócio. Quando você fala de uma empresa, de um e-commerce, né, uma empresa de varejo, o que a gente entende, tá? Que as margens são apertadas, tá? Então, é um business com margem apertada. Afinal das contas,
uma TV, um computador, uma câmera, é commodity. Ninguém vai pagar mais por estar numa loja que você gosta, tá? Então, dito isso, são margens bem apertadas. Quando a gente olha para o varejo, estou falando de uma margem líquida ali, meio, 1, 2, mas não muito mais do que isso, porque não existe como tirar desse negócio, né? Não existe um grande diferencial competitivo, mas sim o diferencial está em construir um ecossistema, ser grande e conseguir escalar muito mais, que é o modelo que a Magalu adotou, que a Via Varejo adotou mais recentemente, né? A B2W, de conseguir escalar via e-commerce, via marketplace. Quando você começa a escalar nesse modelo de negócio, as margens naturalmente desse marketplace, né, do e-commerce, são mais baixas do que do físico. Porque as pessoas, é muito mais fácil você vender um produto mais caro um pouco na loja, já está ali, já leva, do que via internet. Na internet você busca lá, coloca vários buscadores, você vê o mais barato, tá? Às vezes você vai focar ali no que tem a melhor entrega, né, na melhor usabilidade, mas as margens são piores, tá? E aí, o que aconteceu aqui com o resultado da Magalu? Quando a gente olha para o EBITDA, esse trimestre, né, teve uma queda de 37%, 37,4%. E quando a gente olha para o lucro líquido, então o lucro líquido foi praticamente zero, né, 22 milhões. Em relação ao ano passado, né, que foi 215 milhões, uma queda de 89%. Tá? Então teve uma queda forte. E o porquê nós tivemos essa queda nessas duas métricas que são importantes. Tá? Então tiveram um aumento com despesa de marketing, as lojas físicas venderam menos e teve uma diluição menor dos custos fixos. Tivemos também um aumento de inadimplência, tá? Então eu vou colocar um outro gráfico para vocês mostrando que temos aqui a Luizacred, tá? Que é o lado financeiro aqui da Magazine Luiza. Desemprego aumentando, renda sendo comprimida por inflação. A gente viu aqui um aumento forte do lado das provisões, tá? Então pega no terceiro tri do ano passado, provisionaram 36 milhões. Esse tri provisionaram 192 milhões, tá? Então teve uma pressão aqui do lado das PDDs, como se fosse um banco de fato, né? Aumentando em função do cenário econômico, tá? E aí, vamos olhar para a empresa. Então, essa queda é justificada pelo resultado? Não, de forma nenhuma, tá? A empresa vem conseguindo entregar em crescimento, sofrendo um pouquinho no físico, né? Inflação e o cenário macro um pouco mais duro prejudicou, mas não é esse resultado que mudou o game, né? A empresa está posicionada ali porque ela vem entregando, e a gente vê historicamente ali que vários trimestres ela entregou prejuízo, tá? Então, o que é que está causando essa queda? É um movimento de re-rating, né? Então, pensar que uma empresa, os investidores sempre têm na cabeça qual é o nível de múltiplo, né? EV/EBITDA, o preço-lucro, ou price to book value, que ela deveria negociar. Quando a gente fala de Magalu, as ações da Magazine Luiza, né, são empresas de crescimento. Eu peguei aqui o valor de mercado da Magalu hoje, né, então 61 bi, o que ela tem de caixa líquido, e achei o EV dela. Né. O EBITDA de 2020 foi 1,5 bi, a gente acha o EV/EBITDA dela com valor corrente hoje em relação ao EBITDA do ano passado. Tá? Dá 36 vezes. Não é caro. Uma empresa de crescimento é até barato. Né? Mas quando a gente olha para o final do ano passado, né, o valor de mercado dela, pegando o valor de mercado dela, a gente via que a Magalu estava sendo negociado a 106 vezes EV/EBITDA. Eu falei muito isso no canal, que as empresas de growth estavam sendo negociadas num nível muito alto. Porque 2020 foi o ano das empresas de crescimento e aí teve uma forte demanda geral, né, de fluxo. O que aconteceu? Um ano um pouco pior, aumento de juros, tudo isso fez uma redução grande nessas empresas de crescimento e a gente viu aí uma forte queda. Tá? Então as ações estão caindo muito mais por esse movimento global de redução de growth, né? Um re-rating aqui, qual o nível que ela deveria ser negociada, do que pelo resultado. Tá? Ela está no caminho certo ali, ponto acima, ponto abaixo, é uma variação ali que o investidor já sabe. E aí, olhando, né, para os próximos anos, para 2021 e 2022, né, o que deve entregar, então pensando aqui no EBITDA de 1.800, ela está sendo negociada a 29, 30 vezes EV/EBITDA, que já é um múltiplo muito próximo do varejo, né, quase do varejo tradicional. Assim, eu não vejo muito mais espaço para queda, né? Pensando em fundamento, né? Lógico que fluxo pode derrubar esse papel, mas existe uma âncora aqui próxima a esses 30 vezes, né? Que não faz muito mais sentido. Pensando em 2022, com EBITDA de 2,5,
21 vezes, tá? Então, eu acho que muito desse movimento já veio, ela já está precificada num nível de ação, praticamente do varejo tradicional. A não ser que aconteça uma grande desgraça, que a empresa mude completamente, que não é o caso, não deveria negociar abaixo desses níveis de EV e EBITDA, tá, pessoal? Então eu trouxe aqui uma análise muito mais pensando aqui no racional, do que ela está entregando, de como ela está, o modelo de negócio está no caminho certo. Lógico, o resultado foi um pouquinho pior que o esperado, pressão, a inflação, macro piorando. Entretanto, quando a gente olha para o nível de valuation, para os múltiplos, está muito descontado, tá? Bom,